E aí, tudo bem? Esse vídeo de hoje é para você que vai fazer uma escala mais longa, conhecida como stopover, aqui em Lisboa. Será que dá para fazer alguma coisa? Dá para conhecer pontos turísticos em 6, 7 horas? Claro, já tendo passado pela imigração, né? Porque se você ainda for passar, vai levar um tempinho, pode ser de 1 hora a 2 horas de espera. Mas se você já passou e vai ter aí 6, 7 horas livres, dá sim para conhecer alguns pontos turísticos. Mas antes de eu te contar quais são, já curte esse vídeo, compartilha com os amigos e também se inscreve no canal se você ainda não foi inscrita, não foi inscrito. Claro, também ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Bora lá? Antes do tour, se você ainda não tiver um chip aqui da Europa, já compra. Você vai precisar dele para usar o aplicativo Maps e pesquisar os horários dos transportes para cada ponto. No próprio aeroporto, vende chip da operadora Vodafone, mas está em torno de 25 euros para 10 gigas. Então você pode sair do aeroporto e comprá-lo em alguma estação de metro, que é metrô. Nessas estações eles custam em torno de 5, 10 euros. Depois disso, desça as escadas e compre um bilhete de 6,60 euros. Ele vale durante 24 horas para metros e autocarros, ou seja, metrôs e ônibus. Os ônibus amarelos, tá? Que são da empresa Carris. Esses que você vai usar para circular por Lisboa. O cartão custa 50 cêntimos, então no total você vai gastar 7,10 euros. Comprou o bilhete? Valide-o nessa maquininha e desça as escadas para o metro no sentido estação São Sebastião. Se tiver com mala, você pode descer na estação Oriente, que é a terceira depois do aeroporto. Lá tem cofres pequenos, médios e grandes. Você paga de 1,50 € a 2,50 € para abrir o cofre e paga mais outro valor que varia de 1,50 a 9 euros na retirada. O preço final vai depender do tamanho do cofre e da quantidade de horas em que ele será usado. Até aí, comprando chip e guardando mala, você deve ter gastado cerca de 1 hora. Para sair do Oriente, volte para o metro e continue no sentido São Sebastião. Lembrando que durante todo o dia você vai usar o mesmo bilhete que comprou. Valide-o novamente e passe pela catraca. Quando chegar em São Sebastião, procure a placa que indica a linha azul na direção da estação Santa Apolônia. Você não vai até Santa Apolônia, é só a direção, tá? Entre no metro e desça na estação Terreiro do Paço. Pronto, aqui é o coração de Lisboa. Ande para a sua esquerda por cerca de 500 metros e aí você vai ver o Rio Tejo, que passa por várias cidades da Espanha e de Portugal. Ao lado temos a Praça do Comércio. Nessa região ficava o Palácio dos Reis e também era o ponto de entrada de Lisboa. Hoje, os prédios que estão ao redor da praça são ocupados pelo governo, por restaurantes e por hotéis. Aqui dá para você contemplar, tirar foto, observar a estátua de Dom José I, que era o rei de Portugal em 1755, quando houve um terremoto por aqui. Eles chamam o terremoto de terremoto, tá? Esse terremoto destruiu quase toda a cidade de Lisboa e matou muita gente, milhares de portugueses. Aqui em frente temos a Rua Augusta, que foi construída depois do terremoto. Por ela só passam pedestres. Tem vários restaurantes onde você consegue almoçar, tomar um vinho e tem lojinhas que vendem doces bem gostosos. E claro, pastéis de bacalhau. Vale experimentar um pouquinho de cada coisa, viu? Nesse restaurante onde fomos, cada quindim, coxinha e pastel de bacalhau custava 2,20 euros. Os valores dos outros restaurantes são nessa faixa. Outra coisa importante, guarde um espacinho na barriga para mais uma comidinha que eu já vou te apresentar. Mas antes, já te peço, curte esse vídeo para não esquecer. Isso vai me ajudar muito. Agora, sigamos. Mais à frente você encontra lojas de lembrancinhas, como imãs, cachecóis. Digamos que você pare para comer, descansar. Vamos considerar que tudo isso leve 2 horas. Ainda temos tempo. Volte para a Praça do Comércio e pegue o autocarro 728 com destino a Algés. Sempre usamos o Maps para nos auxiliar, porque ele pode mostrar outras opções de transporte e os horários, enfim. Nosso próximo ponto será o restaurante Pastéis de Belém. Já do autocarro você consegue vê-lo. Na frente costuma ter fila, tá? Mas não é nada tão demorado. Esses doces são os únicos que podemos chamar de pastéis de Belém e não de nata. Cada pastel custa 1,30 €.
Dos pastéis, andamos cerca de 200 metros para nossa direita e chegamos ao Mosteiro dos Jerônimos. Conta a história que um outro rei de Portugal, Dom Manuel, que governou o país a partir de 1495, escolheu os monges da Ordem São Jerônimo para ocuparem o mosteiro. Eles teriam a missão de rezar pela alma do rei e dos navegadores portugueses, que partiram dali à procura de outros territórios. Se você quiser entrar no mosteiro, precisa comprar com antecedência o bilhete no site tickets.com/pt. Ele custa 10 euros. Aos domingos e feriados, quem mora em Portugal entra de graça até às 2 horas da tarde. A duração média da visita é de 1 hora. Então, entre a chegada a Belém, passagem pelos pastéis e visita ao mosteiro, já temos mais 2 horas usadas. Bom, se você já estiver com o tempo apertado, é hora de voltar ao aeroporto. Mas se ainda estiver livre, bora para mais passeio. Foi daqui que saíram as caravelas para buscar novos territórios, inclusive o Brasil. O monumento foi construído em 1960, nos 500 anos da morte do infante Dom Henrique, que esteve em diversas expedições marítimas. Durante a visita, você também pode subir de elevador até o topo do Padrão dos Descobrimentos. De lá você consegue ver Belém e o Rio Tejo. O bilhete custa 10 euros e ele é vendido em padrãodosdescobrimentos.pt. Dá direito a ver uma exposição, assistir a um filme e ter acesso ao Miradouro. Quem mora em Lisboa entra de graça aos domingos e feriados até às 2 horas da tarde. Essa visita soma 1h30. Claro, você vai precisar administrar seu tempo e ver o que consegue fazer. Se ainda sobrarem umas horinhas, vamos ao último ponto. A Torre de Belém, que fica ali pertinho, a 900 metros em média. Ela foi construída por volta de 1520 para se tornar uma base de proteção de Lisboa contra possíveis pessoas que viessem pelo Rio Tejo atacar a cidade. Por 6 euros dá para entrar na torre. Aos domingos e feriados até às 2 horas da tarde, a entrada é gratuita para quem mora em Portugal. Os bilhetes são vendidos em bilheteria.patrimoniocultural.pt e a visita dura em média 1 hora. Da torre você pode pegar um transporte para a estação de metro do Oriente, caso tenha deixado algo no cofre, ou vai direto para o aeroporto. De transporte público, a depender do horário, leva-se 1h30 até o aeroporto. Então note que tudo o que fizemos durou cerca de 9 horas. Desde a saída do aeroporto até o retorno usando o transporte público. Mas claro, dá para fazer os passeios em muito menos tempo se você deixar de entrar em alguns monumentos. Basta você administrar bem direitinho as horas que tem na sua escala. E se você precisar pegar algum carro de aplicativo, tem o Uber e o Bolt. Sugiro que você orce nos 2 aplicativos, varia bastante o preço de um para o outro. E se você for passar mais tempo na cidade, existe o Lisboa Card. É um cartão que te dá direito a andar nos transportes públicos e a entrar em vários monumentos. Tem o de 24 horas, que custa 21 euros, o de 48 horas, que custa 35 euros, e o de 72 horas, que custa 44 euros. Esses preços são para adultos, tá? Todas as informações estão em lisboacard.org.pt. E aí, de qual ponto turístico você mais gostou? Deixa aqui nos comentários, já curte o vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece, ativa o sininho e espera o próximo conteúdo, que tem muita coisa boa ainda por aqui. Tchau, tchau!